O vinho em lata não tem burocracia, Felipe. As pessoas bebem na taça, bebem em copo de plástico, bebem na lata e bebem até em canudo biodegradável. Bastante gente que noitada em evento que a gente faz, tem a galera tomando no canudinho, vinho no canudinho. O enochato se mata quando ele vê isso. Mas assim, não tem burocracia nenhuma, é da forma que você quiser. A gente obviamente estimula o consumo na lata porque o produto é uma lata, né? Mas fica da forma como o consumidor bem entender. Então, para todo mundo, não tem essa. Hoje estamos com o Leonardo Aterino, co-founder e co-CEO da Vivan Wines. Prazer aí, Leonardo. Obrigado por você estar aqui conosco. Prazer aí imenso e muito obrigado pelo convite. Estou ansioso, acompanho o canal, sou fã, ouvinte e estou muito feliz de estar aqui do outro lado agora. Golaço! E também estamos hoje com o nosso consultor, amante de vinho e também empreendedor dentro dessa área, Felipe Nóbrega. Tudo bem, meu irmão? Opa, prazer, Dario. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer, Léo. Vamos aí. Gente, eu tô feliz aí da gente bater esse bate-papo. Já conheci a marca de vocês, já tô fazendo jabazinho aqui antes de começar, já tô bebendo aqui o Vivan, ó. Muito bom. Gosto muito do branco e do tinto, cara. Bebo bastante aqui, eu e minha mulher. Roda bem, cara. Somos consumidores. Compramos muito no La Botelha, que fica aqui perto, no Leblon, você já conhece aí. E, é pertinho de casa, então a gente compra direto e acaba sendo muito prático para diversas horas, principalmente para ver filme. Cara, não sei porquê, mas eu me habituei já. Ao invés de abrir uma garrafa de 750, pego uma latinha e fico de boa. Que bacana, cara. E você falou a palavra-chave do nosso negócio, praticidade. Nosso negócio ele envolve praticidade e conveniência. A missão da Vivan é descomplicar o consumo do vinho e provar que bons vinhos podem ser bebidos em qualquer lugar e ocasião. Então, numa praia, numa piscina, num churrasco, ou até mesmo para quem quer tomar um bom vinho em casa de uma forma prática, sem precisar abrir a garrafa inteira. No teu caso, assistindo um filme. Então, eu fico muito feliz e agradecido pela confiança e por fazer parte desse momento aí bem bacana, que é assistir um filmezinho tomando o nosso vinho. Pô, muito bom. O Nóbrega já conhecia também, né, Nóbrega? Você já tinha sido impactado pela Vivan aí. A gente estava até recentemente conversando sobre como é prático, né? Como o vinho pode ser mais democrático do que muitas pessoas levantam a bandeira, né? O vinho, ele tem esse poder de unir pessoas, mas ele consegue ser mais democrático dependendo do momento e, é claro, do gosto das pessoas. E é muito válido, né? Porque sempre teve aquela áurea, né, de que o vinho precisa ser uma coisa absurdamente cara, quando, na verdade, né, ele pode ser consumido de várias maneiras diferentes, né? Cara, exatamente. Eu tenho trabalhado, né, num quiosque no Shopping Tijuca e a gente teve lá essa abordagem de alguns clientes falando do vinho em lata, o que a gente achava. E, bom, cara, é quebrar esse preconceito, é quebrar essa áurea, né, que se criou ao redor do vinho e a coisa do que já deve ter passado aí muitas vezes, que é o enochato, né, que é essa coisa de tipo, não, o vinho só pode ser bebido dessa maneira, o vinho só é agradável quando é tomado dessa maneira, e a gente está aí no mundo para quebrar esses preconceitos e começar a mostrar o vinho de uma maneira mais democrática. Eu acho que é um caminho muito legal. E nos Estados Unidos, né, algumas tendências acabam respingando na gente por aqui com muito tempo de defasagem. Eu acho que a latinha chegou antes, chegou de um timing bem interessante, que vai ajudar a gente a enfrentar, né, esse mercado aí de uma maneira bem agradável e quebrando esses tabus. Exatamente, Felipe. E a gente veio para quebrar paradigmas, mas uma coisa que a gente validou e a gente atesta com muita certeza e clareza é que a Vivan não veio para competir com o vinho em garrafa. A gente quebra o paradigma, quebra as barreiras, os conceitos do tradicionalismo dessa bebida, que é uma bebida tão antiga, né? Mas o que a gente veio é para complementar e agregar e aumentar o consumo do vinho no Brasil, né? Então, a gente não compete com a garrafa de vinho. O carrinho de compras do consumidor, do cliente, ele vai ter a garrafa para aquela ocasião especial, para aquele jantar em família, para aquela comemoração, para viver o ritual do vinho e o tradicionalismo. A gente não quer acabar com isso.
mas a latinha ela vem para agregar naquelas ocasiões de consumo em que a garrafa não vai funcionar. Seja, não dá para levar vidro para a praia, não dá para levar vidro para a piscina, não dá para ter uma logística de saca-rolha, taça de vidro e garrafa numa festa, numa balada, numa noitada. E quem quer o consumo individual, como o próprio Dari assistindo um filme, né? Então, praticidade não veio para competir com a garrafa, muito pelo contrário, é para agregar e aumentar o consumo do vinho através de uma nova forma de consumo, que é através da latinha. Léo, indo nesse embalo, como é que veio a ideia do vinho em lata, né? Como é que vocês deram o estalo e falaram, caramba, vou tirar da garrafa, vou enlatar e vou fazer esse negócio ser mais democrático? De onde é que surgiu essa ideia? A história é bem interessante, cara, e somos 3 sócios fundadores, né? Alex, André e eu. Eu toco inteiramente a parte comercial, o meu sócio Alex tem a parte de marketing embaixo dele, e o André, operações e finanças. A criação do negócio veio dos 3, então é muito bacana que desde o início os 3 estavam muito engajados no projeto. O Alex, ele foi trainee da Nestlé. Lá ele rodou por diversas áreas de uma das maiores empresas de bens de consumo focada no varejo do mundo, alimentos, né? E dentro da Nestlé ele ia muito para supermercado, ia muito olhar o varejo em si, e ele se deparou com um problema que nós jovens nos deparamos diariamente quando o assunto é vinho. Você vai no supermercado, olha para uma gôndola, para uma prateleira, tem 1 milhão de rótulos diferentes, com uma comunicação muito parecida e que não dialoga conosco, né? O enochato, ou uma pessoa que não é chata, mas bebe vinho e entende de vinho, o cara já sabe, já tem ali um conhecimento de causa, mas está longe de ser a maioria isso. E o consumo de vinhos por jovens vem crescendo cada vez mais, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Você vê aí uma queda do consumo de cerveja em detrimento ao consumo do vinho, que vem aumentando cada vez mais por pessoas como nós, jovens, né? E o jovem, quando chega no supermercado, ele não sabe que vinho comprar, não tem nenhuma marca que dialogue diretamente com ele, e no final das contas ele acaba pesando o fator preço. Ele olha uma garrafa e fala, hoje eu estou disposto a gastar 30, 40, 50 reais e eu vou levar isso aqui porque, na Argentina você faz bons vinhos. Eu vi que Malbec é um vinho da Argentina, então, vou levar um Malbec. Mas não tem conhecimento de causa. Então o Alex, diante desse cenário em que ele estava muito familiarizado com o varejo, ele trouxe a ideia de fazer um vinho para jovens. Não era em lata, era uma garrafa, mas com todo o design, um branding muito focado para o público jovem. Ele usou o termo, vamos ser a do bem dos vinhos, assim como a do bem fez no mercado de sucos, que era um mercado super saturado, antigo, antiquado, e eles vieram com uma proposta toda diferente. Eu achei a ideia muito interessante, mas ainda não tinha me fisgado. Eu até então trabalhava no mercado financeiro, num grande fundo de investimento, que fica no Rio de Janeiro, o Opportunity. O André tinha um trabalho aí de anos na Souza Cruz também. Então, todo mundo ali, empregos tradicionalíssimos, vivendo numa boa. Achei a ideia muito bacana, mas não tinha me convencido. E aí que foi o grande dia D da criação do negócio. Fui numa festa de vinhos no Rio de Janeiro, uma festa chamada Wine House, não sei se vocês conhecem, uma festa focada em vinhos. Cheguei lá, comprei um vinho, desembolsei um valor caro, acima dos R$100, era um vinho nacional de Gramado, e fui para a noitada, lá com meus amigos, minha namorada, meu grupo inteiro, e estava no meio da pista de dança e me deparei com a seguinte situação: numa mão tinha uma garrafa de vidro, na outra tinha uma taça. Eu não conseguia cumprimentar ninguém, eu não conseguia mexer no meu celular, e olhando à minha volta na pista de dança, ninguém dançava, porque todo mundo estava preocupado em não quebrar a garrafa. E aí veio esse estalo: não é possível que eu não tenha uma forma mais prática para se beber um bom vinho, né? Para se beber vinho. Nisso, a gente fez um call, os sócios já conversavam um pouco, os 3 sócios, e o André, que aí teve a participação dele, morou um certo tempo na França, que nem é um grande mercado de vinhos em lata ainda, mas ele falou: galera, eu já ouvi falar de vinho em lata lá na França, vamos dar uma pesquisada? E quando a gente pesquisou, aí o Felipe falou muito bem falado do mercado americano. O vinho em lata é uma grande indústria fora do Brasil. É uma indústria que em 2012 valia 0. Hoje já vale mais de 100 milhões de dólares. Você tem grandes vinícolas e grandes marcas de vinho com uma extensão para vinho em lata. Você vê hoje empresas só focadas em vinho em lata. E você vê hoje gigantes do mercado de bebidas, como a própria AB InBev ou como a Molson Coors, criando, comprando ou se associando a marcas de vinho em lata.
Então é uma grande indústria. Se você pega qualquer relatório de tendência do mercado de vinhos, da Nielsen ou da Euromonitor, que são os dois principais organismos de pesquisa para bens de consumo no varejo, o vinho em lata é uma tendência global. E quando a gente se deparou com essa oportunidade, com essa chance, com toda essa indústria, e viu que no Brasil não tinha nenhum player desenvolvendo esse trabalho, a gente decidiu acelerar na curva, nos demitimos dos nossos trabalhos, criamos o negócio de um dia para o outro, foi muito rápido. Para vocês terem uma ideia, eu me demiti do Opportunity no dia 15 de outubro de 2018. A ideia veio em setembro de 2018. Em 1º de novembro de 2018, criamos o CNPJ, fomos para Serra Gaúcha, para Bento Gonçalves, para Caxias do Sul, fizemos o sourcing de fornecedores, criamos a embalagem, chegamos no blend ideal, produzimos o vinho, compramos os insumos para dia 1º de janeiro começar a rodar o negócio. Então foi um negócio que foi construído muito rápido, porque a gente se deparou. É uma oportunidade de ouro, não tem ninguém que esteja desenvolvendo trabalho aqui no Brasil, é a nossa chance. E depois de 1 ano e meio aí, né, 1 ano e 7 meses de operação da Vivan, a gente é uma empresa que já distribui em 16 estados de todo o Brasil. Começamos no Rio e hoje somos nacionais. Temos planos ainda maiores, e isso aí a gente vai discutindo ao longo do papo. Mas a ideia veio de uma simples noitada em que eu não conseguia beber o meu vinho e curtir a festa porque eu estava com medo de quebrar a garrafa. Pô, que legal, cara. E eu gosto muito dessas histórias, Léo, porque é assim que a gente vê os verdadeiros empreendedores, né? Enquanto você tá lá curtindo a balada, a noitada, o pessoal tá se divertindo, você tá pensando em negócio, cara. Você tá olhando assim pra garrafa e sabe, como é que eu vou melhorar esse negócio, cara? O que o pessoal não tá fazendo? E daí que vem os melhores estalos, né? Todo mundo, cara, é sem brincadeira, todo mundo que passa aqui são bem-sucedidos, assim como vocês, tem esse estalo do nada. É tipo assim, tô fazendo alguma coisa, olhou, estalou, anotou e, cara, pé no acelerador. Eu gosto muito de citar o caso da Zidog, do Felipe e do irmão dele, porque eles falam muito disso. Inclusive, eu estava até relembrando um pouco antes de começar com esse papo com você, porque a gente estava relembrando internamente como é que eles tiveram um estalo disso, né? Eles simplesmente tinham cachorros e um belo dia ele começou a entrar numa pet e começou a ver que não tinha nada, era tudo muito genérico, era tudo muito feio, e você, para escolher qualquer coisa, você escolheu menos feio. E ele falou, por que eu não posso fazer uma coisa legal pro meu pet, pro meu cachorro? Ele olhou pro cachorro, olhou pra oferta e falou, cara, vou fazer isso. E começou. E você é na mesma toada, porque as grandes ideias sempre vêm nesses momentos que a gente tá mais assim no dia a dia, né? É difícil você pensar e tentar conceber uma ideia sem ter essa vivência, não é? Exatamente. Tem muito... Óbvio que tem o feeling, o espírito empreendedor. Eu, antes de entrar no mercado financeiro, de ter o meu emprego tradicional, eu fui empreendedor, já tive 2 negócios, já quebrei um negócio também. O Alex é um cara que é meu colega de colégio, e a gente tenta empreender juntos desde os 18 anos e nunca conseguimos. Então tem muito dessa coisa do querer empreender, de ter esse espírito maluco, que é de criar um negócio e se aventurar nesse Brasilzão e tomar porrada todo dia para fazer o negócio crescer. Mas isso da Zidog é a mesma coisa. A gente sentiu a dor na veia, viu uma oportunidade, sentiu a dor e falou, cara, vamos testar porque tem espaço. É basicamente isso. Boa. E aí, falando nessa empreitada, quando vocês começaram a fazer, como é que vocês tiraram essa ideia do papel? Vocês receberam investimento? Vocês pararam alguns meses para fazer o plano de negócio? Ou simplesmente, cara, a ideia está bem feita, vamos no ongoing, pé no acelerador, vamos fazer esse negócio girar? Como é que foi isso? Vocês já tinham... Outro ponto também que eu queria perguntar muito, vocês já tinham entrada nessa dinâmica de distribuição? Porque trabalhar com B2B, ainda mais nesse mercado de bebidas, se a gente pensar de uma maneira mais geral, é um pouco difícil, né? Excelentes perguntas. Como eu falei, foi tudo muito rápido, né? Então, foi um intervalo de 2 meses da ideia até a concepção do negócio. Foi muito baseado na ideia em si e não em planos de negócio. A gente meio que assim, cara, tem uma ideia muito bacana aqui que funciona lá fora e a gente pode ser o primeiro a desenvolver isso aqui no Brasil. Procuramos investidores, mas muito do Family and Friends. Captamos um round pequeno, no valor de cerca de 300 mil reais,
para tirar o negócio do papel. E esse dinheiro foi basicamente para pagar a produção, comprar os insumos, né? Então, era a lata, a gráfica, porque quando você cria um negócio em lata, uma bebida em lata, você não tem o volume que uma Coca, uma Ambev e um Red Bull tem. Então, a lata precisa de rótulo, né? Não é aquela impressão direta. Então, a gente teve que pagar uma gráfica para rotular a lata, teve que comprar a lata através de um terceiro, porque eu não tinha volume para comprar diretamente do fornecedor de lata, teve que comprar vinho, então achar uma vinícola para comprar o vinho. Então, foi tudo muito rápido, foram questões de 2 meses. Agora, o bacana é que, com esse crescimento tão rápido que a gente teve, a gente conseguiu atingir todos esses problemas que eu acabei de falar. A nossa lata agora já é comprada direto do maior fornecedor de latas do mundo, que é quem faz as latas para Coca, para Ambev e para Red Bull. Isso é muito bacana. É uma lata própria para vinho, então uma pergunta que a gente recebe muito, mas muda alguma coisa da garrafa para lata? Não muda em absolutamente nada. As pessoas têm aquela referência, Coca de garrafa, Coca de lata, cerveja long neck, cerveja na lata, muda o gosto. No nosso caso não muda. É uma lata própria para vinho, desenvolvida para o vinho, que tem um material interno que reveste todo o alumínio e garante qualquer atributo natural do produto e a mesma qualidade que uma garrafa tem. A nossa lata hoje é uma lata que também atingiu o patamar máximo, que é essa impressão da arte direta na lata, como qualquer Coca-Cola, cerveja da Ambev ou Red Bull. Então, foi super bacana. E sobre a tua segunda pergunta da distribuição, todo mundo sempre desempenhou as suas funções em outras empresas, né? Eu sempre fui vendedor, sempre fui comercial, desde o estágio até ocupar cargos de chefia. O Alex sempre tocou as partes de marketing na Nestlé, etc. E o André sempre foi operações e logística na Souza Cruz. A gente, obviamente, cada um ocupa essas funções respectivamente na Vivan, mas é muito diferente, né? Porque é o teu negócio, é outra coisa. O meio do varejo é um meio muito antiquado, então você trazer uma ideia muito inovadora como o vinho em lata tem uma série de percalços e desafios para convencer essa galera a comprar o teu produto e aceitar revender. Então teve muita complicação, muito desafio, mas a gente conseguiu vencer principalmente por 2 motivos. Qualidade, o nosso produto é um produto muito bom, e execução. A gente foi muito bem sucedido em ir para o chão, fazer o negócio acontecer de verdade. Boa, cara, golaço. Me diz uma coisa, meu amigo, e nesse interim do desenvolvimento, você acabou pegando um round até relativamente pequeno, assim, se a gente pensar no mercado de distribuição. Claro que eu não vou fazer pouco aí de 300 mil, mas para o mercado de bebidas, isso é realmente o pontapé inicial, né? E aí vocês deram esse pontapé inicial e depois o negócio começou a se pagar, começou a realmente ser bem break-even aí. Como é que foi isso? Não, a gente não tinha intenção e ainda não tem a intenção de break-even. Isso é um plano nosso para daqui a 2 anos só. Então, em 2022, a Vivan já será uma empresa autossustentável, até porque a gente está em plena expansão. Não faz sentido para a gente hoje se preocupar em gerar caixa e tornar a empresa autossustentável, sendo que a gente ainda tem que comprovar que eu digo crescer o negócio em escala nacional e internacional. Então, o objetivo agora é investir no negócio para ele crescer e aí, então, a gente consegue rentabilizar com o negócio. Até porque o negócio de bebida é um negócio de volume. Tem que vender muito para começar a aumentar as minhas margens e diluir os meus custos, né? E com isso eu consigo rentabilizar melhor o negócio. Sobre o round, foi a mesma coisa. A gente captou esse dinheiro, foi um investimento de muito risco para quem investiu na gente, foi exatamente para tirar uma boa ideia do papel e acreditaram no nosso taco, no nosso poder de execução para ir para a rua e comprovar esse MVP. Então foi um MVP, né? Criamos essa lata, que essa lata que está na tua mão, essa lata aqui que eu vou abrir agora, já é a nova embalagem. Boa. Então, se a gente for comparar com a tua, Dario, você vê que a sua tem um rótulo, né? Um rótulo colado. Aqui não, aqui é uma lata que já é impressa, 100% a arte impressa na latinha, né? Então, teve uma evolução muito bacana. Então, quando a gente tirou esse negócio de papel, a primeira ideia era segmentar os principais bares e restaurantes do Rio de Janeiro, que é a praça onde a gente começou o negócio, os 3 sócios fundadores nasceram. Então, selecionar os principais bares e restaurantes, aqueles lugares que são formadores de opinião,
para entender se o nosso produto era viável, conversar com esses caras, conversar com o público que frequenta esses lugares, conversar com quem está comprando o nosso produto e comprovar esse MVP. Uma vez que a gente selecionou esses lugares, participamos de alguns eventos, então, por exemplo, patrocinamos o Camarote Rio, que é o maior camarote da Sapucaí do Rio de Janeiro. Fechamos com os principais bares trends do Rio de Janeiro, como a Void, o Bruteco, o Maguji, são lugares super badalados ali da zona sul do Rio, né, da Praça Boêmia, ali principal do Rio de Janeiro. E com isso validamos o negócio, ou seja, o nosso negócio tem um produto bom, tem uma boa oportunidade de crescimento, e a partir de então eu consigo pensar um pouco maior, pensar no grande varejo, nos supermercados. E aí então, logo em abril, a gente iniciou a nossa segunda captação. Foi uma captação um pouco mais parruda, de R$2 milhões. Uma captação que a gente fechou muito rápido, em cerca de 1 mês e meio. E aí o nosso grande projeto já era entrar nos grandes varejos, porque uma coisa é eu vender para um bar e para um restaurante, e o volume é pequeno. Eu construo a minha marca, só que o volume é pequeno. Outra coisa é você entrar numa grande rede de varejo, que o volume de compra é alto, a capilaridade e a distribuição que eu ganho é muito maior, e as margens são até melhores do que vender para um barzinho que fica no Leblon do Rio de Janeiro. Então, com esse dinheiro captado, a gente conseguiu investir em mais produção, capital de giro para produção, em pessoas e em marketing. E com isso, a partir do segundo semestre de 2019, a gente começou o movimento de entrada nas principais redes de varejo do Brasil. Então, começamos no Rio de Janeiro, no Zona Sul, que é o maior supermercado aqui maior vendedor de vinhos aqui do estado do Rio de Janeiro. É uma parceria que até hoje é ótima, a gente vende muito bem. Em certos períodos, quando a gente faz grandes promoções e ações, a Vivan chega a ser disparado o vinho nacional mais vendido da rede, mesmo concorrendo com vinícolas tradicionalíssimas do Brasil de garrafas. Então, legal isso, hein, cara? E hoje a gente já está espalhado aí nas principais redes de varejo do país, em Goiás, no Ceará, na Bahia, no Acre, em Rondônia, no Rio, estamos no Zona Sul, no Presunic. Em São Paulo, a gente está nas principais redes premium da capital de São Paulo, como San Marché, Natural da Terra, Empório São Paulo, Irota, Quitanda. E estamos entrando nas grandes contas nacionais agora, que são Carrefour, Pão de Açúcar e Walmart. Então, conseguimos validar o primeiro MVP, que era o investimento dos 300 mil, que era ver se o negócio tem aceitação no público. Depois captamos 2 milhões para guinar o negócio para o grande varejo. E agora, até nesse exato momento, a gente está no nosso terceiro round de captação. A gente está captando um Series A, que é de fato para chegar num patamar aí maior de empresa, tornar o negócio autossustentável e crescer tanto impulsionando as maiores redes de varejo do Brasil, começar a olhar para o mercado lá fora, porque a gente tem muita demanda de exportação. Então, eu diretamente estou negociando com vários players da América Latina e da Europa, são negócios grandes que vão sair em breve, e fechar grandes canais de distribuição, que também é um canal muito importante para a gente. Pô, golaço, cara. Bem afiado você. Eu gosto assim, hein, cara. E aí, dentro dessa dinâmica, Léo, como é que você está vendo? Você citou aí os canais. Hoje vocês estão trabalhando com canais diretos ou representantes ou subdistribuidores? Como é que está essa dinâmica de canal? Boa pergunta. Antes, eu só vou abrir a minha latinha. Boa, excelente. Para começar a brindar e beber junto de vocês. Mas essa é uma pergunta muito boa. A gente hoje atua para o grande varejo de supermercados por força própria, atendimento direto, e por representantes comerciais, ou seja, aqueles caras que são comissionados e atendem a Vivan no dia a dia. Isso é muito comum em praças mais distantes. Então, por exemplo, a gente acabou de fechar com a maior rede de varejo da região norte, é o Grupo Líder, lá do Pará. Foi através de um representante que é do Pará, atende todas aquelas redes e vai ser os olhos, os braços e a força da Vivan lá para acompanhar o nosso bom trabalho. Agora, Rio de Janeiro e São Paulo é basicamente atendimento direto, mas a representação comercial é um braço muito forte nosso. No Ceará também, a gente está nas duas principais redes do Ceará, que é o Mercado São Luís e a Rede Pinheiro, através de representação comercial. A gente também trabalha com distribuição, ou seja, players que compram Vivan para revender para o varejo. Mas a gente segmenta isso só para o pequeno varejo, ou seja, bares, restaurantes, mercados de bairro, mini mercado. E a gente hoje
considera que a gente chegou numa grande parceria aí, junto da Ambev. A Ambev tem um aplicativo, um site próprio chamado Parceiro Ambev, em que toda a base de clientes deles consegue comprar os produtos da Ambev através desse site, desse aplicativo. E num novo projeto deles, a Vivan fechou uma grande parceria que se iniciou na semana passada. Eu, inclusive, vim de São Paulo para o Rio para acompanhar de perto, começando no Rio de Janeiro, em que pela primeira vez a Ambev vai distribuir produtos que são fora do portfólio deles. Então entramos juntos de gigantes da indústria como Absolut, Smirnoff, Tanqueray e Red Label, e a Vivanzinha está ali do lado desses peixes grandes. E agora o varejo pode comprar a Vivan através do parceiro Ambev. É uma parceria muito bacana, porque com a força da Ambev, que a Ambev tem por todo o Brasil, começando aqui pelo Rio de Janeiro, a gente consegue um alcance muito maior e positivar bastante pontos de vendas aí pela nossa cidade, nosso estado. Legal. E é difícil essa parte de distribuição, né? O Felipe já trabalhou um pouco com isso e sabe que esse mercado de bebidas, principalmente se falando de distribuição, é um mercado que tem uma margem bem doída, né? Mas ao mesmo tempo, se trabalhar direito, se conseguir pegar um pulso de cliente de massa, vamos botar assim, o negócio estoura, né, cara? Exatamente. Mas é um trade-off, né? A gente, se por um lado eu espremo um pouco a minha margem, não chego a espremer, mas eu diminuo a minha margem, em troca eu ganho uma distribuição, uma capilaridade que um parceiro Ambev, esse site pode dar, né? Imagina quantos clientes que compram cervejas da Ambev usam esse site, esse aplicativo para comprar nosso produto, né? Então é uma coisa muito bacana. Assim como eu tenho grandes distribuidores de outros lugares do Brasil. A gente vende, por exemplo, com a Super Adega, que é o maior vendedor de vinhos do Brasil, que fica em Brasília. Esses caras, óbvio que para mim faz sentido eu baixar o meu preço para que ele tenha um preço muito competitivo e ele vai fazer um trabalho muito melhor do que eu em Brasília e pelo Centro-Oeste. Certeza. Sul do Brasil também. Eu tenho meu distribuidor lá no interior do Paraná, que é a Século Adega, que faz um trabalho fantástico, uma parceria nova nossa, que o cara tem um preço competitivo para desenvolver o mercado lá. É óbvio que a gente não entra em nenhum negócio para perder. Tudo é baseado em estratégia, inteligência de mercado, para que o negócio funcione e sempre a 4 mãos, né? Também eu não vou vender, estocar o cara lá com o meu produto para que ele venda e ele se vire. Não é. A gente quer fazer com que o nosso produto ganhe o mercado brasileiro como um todo, que as pessoas conheçam a Vivan cada vez mais, bebam a Vivan cada vez mais, e a Vivan vai dar toda a assessoria para que esses caras desenvolvam um bom trabalho, né? Então, é muito bacana. Eu diria, inclusive, que é mais fácil, em termos de preços e margens, trabalhar com um distribuidor, que é um intermediário, do que trabalhar com uma grande rede de varejo, porque a grande rede de varejo não é uma relação simples de compra e venda. Não, tem uma série de percentuais de contrato que você, fornecedor, tem que pagar para estar lá dentro. Então, como um exemplo bem prático e rápido e objetivo, para eu entregar para um supermercado, eu entrego no CD dele. Desse CD, ele distribui para as lojas. Quem paga essa logística somos nós. E aí tem uma série de percentuais que a gente vai pagando para manter a parceria. Na loja, por exemplo, a gente acaba tendo algumas relações, que o produto chega, se você quer estar numa posição específica, você acaba comprando aquela prateleira, comprando aquele espaço. Cara, mas eu ia te perguntar sobre essa tua expansão aí no Brasil, né? Eu já trabalhei com uma importadora também, a gente já importou um vinho da Argentina, né, pro Brasil, e a grande dificuldade que a gente tinha na hora da compra, na hora da decisão de compra, né, da própria lojista, era a questão do conhecimento, né? Porque ele desconhecia o produto e na hora de vender ele tinha essa dificuldade. No teu caso, você acha que essa latinha, ela facilitou a decisão de compra do consumidor, que ele, pelo preço ser mais competitivo, ele compra sem medo, ou você acha que ainda precisa ainda existe um certo medo na compra? Como é que você enxerga isso? Cara, excelente pergunta, e é isso que a gente vive todos os dias do nosso negócio. Tem as duas coisas, Felipe. Primeiro, quando eu falei na concepção da ideia, a gôndola de vinho são vários rótulos iguais ali que não comunicam nada. A lata é o contrário. Você imagina uma frente de latas, o ponto que o consumidor vai olhar no corredor de vinhos é para a lata, porque ela vai chamar muita atenção. Então, isso de cara já ajuda muito na venda, que é uma coisa muito inovadora, uma coisa diferente de uma série de rótulos iguais, que vai chamar e vai captar a atenção do cliente.
Por outro lado, o nosso produto é um produto muito inovador, é um produto diferente, é um produto que tem um certo preconceito. É um preconceito menor do que a gente esperava no Brasil. Os enochatos batem um pouco na gente, mas o enochato não é o meu público. O público é o público jovem, é o público que quer praticidade. Então, eu não encontro preconceito com esses caras. Só que, por ser um produto muito inovador, ele exige muita experimentação. Então, a Vivan, quando entra num supermercado, quando entra na prateleira de um lojista, a gente não entra para ser mais um produto exposto na gôndola. A gente faz promoções, fazia muita degustação, né? A pandemia atrapalhou muito desse investimento, mas degustações, abordagens com promotores, que é basicamente ter um promotor, uma promotora recomendando. Você já conhecia o vinho em lata e conta a nossa história para o consumidor conhecer e fazer com que ele converta e compra a nossa latinha. Promoções através de tabloides, encartes, feiras de vinhos que essas redes têm, a gente entra em todas. A gente tem, por natureza, um investimento muito forte no trade marketing, que é exatamente para gerar essa experimentação para o cliente provar o nosso produto. Porque quando prova, é certeza de que o negócio vai fluir, porque o nosso produto é muito bom. E aí o consumidor eventualmente vai fazer a sua recompra. Pô, muito interessante. E aí já vou pegar nesse embalo que você falou um pouco de trade, e eu queria falar de trade e marca. Uma coisa que eu percebi muito bem e que você já citou e que é uma dica fantástica para a galera de bebidas, de B2B de uma maneira geral, principalmente que trabalha no ramo de food, que é fornecedor, é a escolha inicial do ponto, né? A Heinz fez muito isso no Brasil, assim como outras marcas, de conseguir escolher pontos que conseguissem pegar o público que de fato acaba sendo o formador de opinião, né? Então vocês entraram muito bem nisso, na minha opinião, porque quando vocês começaram, e eu conheci vocês lá atrás, né, quando vocês estavam lá no início, e aí eu tava lá, eu fui pedir uma pipoca, eu fui naquele cinema, se eu não me engano, do Rio Sul, que é VIP, né? O Rio Sul é um shopping do Rio de Janeiro, galera. E aí nessa parte VIP que você tem as poltronas, eu pedi uma pipoca, que minha mulher adora pipoca, né? Compramos a pipoca. E quando eu olhei lá, geladeirinha da Vivan, eu falei, putz, cara, os caras estão entrando muito bem. Seguindo a mesma dinâmica de pegar o cara que fomenta muita opinião. E aí depois eu comecei a olhar para outros lugares, né? Os lugares mais interessantes, como restaurantes aqui do Leblon, Ipanema também eu vi alguma coisa. E vocês estavam lá. Então vocês começaram a trabalhar com uma estratégia de marca, de branding muito forte nesse sentido, né? Isso, obviamente, acabou sendo proposital, né? 100% proposital. O negócio foi concebido para fazer isso. A gente pensou assim, cara, não tem como a gente criar um negócio e colocar na prateleira dos maiores supermercados do Brasil, porque ninguém sabe o que é vinho em lata. As pessoas ainda não conhecem vinho em lata. A Vivan, óbvio, foi o pioneiro, é o top of mind desse mercado, dessa categoria, mas as pessoas não conhecem o vinho em lata no Brasil. É uma coisa muito nova e inovadora. Então, a ideia era, de fato, selecionar os principais formadores de opinião do Rio de Janeiro. Essa distribuição foi muito importante para 6 meses depois, quando a gente estava capitalizado, bater na porta do grande supermercado, do Zona Sul, que é o supermercado do Rio de Janeiro, e falar, cara, o Rio de Janeiro, o seu consumidor já consome o meu produto no restaurante, já consome no bar, já consome até no cinema. Vamos fazer uma parceria de fornecimento aqui para o Zona Sul? Então, deu um leverage para a gente que facilitou na negociação. E a gente também já estava num outro momento, né, de porte de empresa para também aguentar o tranco do supermercado, né, porque o supermercado compra muito volume, né, então foi super bacana isso. Foi estratégia desde o início, Dario, estar nos formadores de opinião, nos principais eventos, para que gerasse awareness da marca e com isso a gente pudesse alçar voos maiores. E aí nesse pulo pro início do supermercado, falando até de Zona Sul e outros players, o trade aí começou a ficar mais forte ainda, né? Porque se antes você estava trabalhando com produção específica de marca, quando você entra dentro do supermercado, o teu trade tem que ficar absurdo, né? Porque você normalmente começa numa posição não tão interessante do ponto de vista de fluxo de mercado e, ao mesmo tempo, você precisa chamar atenção para você ir subindo, né? A gente já fez várias consultorias para pessoas que trabalham dentro desse mercado de B2B e a gente sabe que é
é um passo de cada vez, né? Você tem que conquistar a confiança do cara para ele poder te dar a possibilidade de te posicionar de uma maneira mais interessante. Você tem que fazer com que o fluxo do mercado chegue no teu produto. Como é que vocês começaram a pensar nisso? Cara, isso é uma coisa que eu considero uma grande vantagem competitiva para a Vivan. Eu diria que nenhuma outra empresa de vinho em lata do nosso porte, ou hoje aqui no Brasil, tem, que é time. Eu ter um sócio que foi trainee da Nestlé e conheceu cada segmento da indústria do varejo foi muito importante. Eu tenho um sócio que fez logística e comércio da Souza Cruz por 6 anos e consegue fazer com que o nosso vinho saia lá de Caxias do Sul, na nossa vinícola, para entregar aqui no Rio de Janeiro, ou lá em Fortaleza, ou no Acre, foi muito importante. Então, toda a operação da Vivan, a execução dos sócios, já é uma grande vantagem competitiva. A gente entende desse negócio. Mas o principal, aí falando de trade, é esse background de Nestlé, que o meu sócio Alex tem do marketing, e o nosso conselho. As pessoas falam assim, pô, vinho lá, 3 garotos cariocas, isso aí são aventureiros, né? No início falavam muito isso, e hoje já vem que a gente veio para ficar. A gente tem como sócio e conselheiros algumas pessoas que foram da indústria. Boa. Não são dinossauros, porque não são tão velhos, até se eles ouvirem isso vão me dar esporro, mas são caras que ocuparam posições de extrema relevância em empresas do mercado de bebidas. Como, por exemplo, nós temos como conselheiros o Eric Albanese. O Eric foi 10 anos de Ambev, foi diretor de marketing da Bembev e participou das fusões com Interbrew na Bélgica, com Anheuser-Busch nos Estados Unidos, e foi o primeiro gerente de inovação da Ambev no Brasil. Então, um cara que está muito familiarizado com inovação, desenvolvimento de bebida alcoólica dentro do varejo. Eu também tenho como conselho, e esse é um cara que eu sou muito próximo lá em São Paulo, que é o Flávio Maria. Flávio Maria foi vice-presidente da América Latina para Pepsi. Então é um cara que também entende muito desse negócio. E o terceiro conselheiro é o André Frota, que foi VP de Trade Marketing da Pepsi para a América Latina, foi head da Pepsi para o Caribe. Então são pessoas que sabem e conhecem como ninguém a indústria de bebidas. E esse é um aprendizado, uma vantagem competitiva que eu garanto que nenhuma empresa do nosso porte ou do nosso mercado tem hoje. E a gente fechar com um grande parceiro, a gente ter para quem ligar e ter com quem aprender para, na hora do negócio, executar da melhor forma possível. E é por isso que a gente cresceu tão rápido. Foi através de inteligência, de estratégia e de muita execução. A estratégia e a inteligência veio muito dos conselhos desses caras, que são muito próximos da gente, vivem no nosso dia a dia, e a execução por parte dos 3 sócios que estão aí na rua, barriga no balcão, fazendo acontecer. Pô, golaço, cara. Isso daí faz toda a diferença, principalmente quando você pensa, olha só quem apareceu aí com vinhozinho também. Eu vou provar as 3, né? Vou pegar meu lado sommelier, né? Que eu fiz o WSET, e vou dar uma provadinha aqui em todas de novo, né? Porque realmente, assim, não é nem questão de ser merchan, não. Eu acho que é um produto muito interessante e é mais do que isso, né? A gente entender que continua sendo vinho e continua tendo as mesmas características sem interferência, né? Porque tem muita gente que a maior dúvida das pessoas é, será que tá na latinha? É vinho? Tem alguma diferença nele? Cara, não tem. É um vinho muito bom, muito redondinho, tá? E dá até um certo prazer, né? Quando você faz esse barulhinho e faz... E Felipe, muito bacana que quando a gente faz uma degustação em loja e o cliente que não conhecia o vinho lata prova, a primeira coisa que ele fala quando bebe vinho, é vinho de verdade isso aqui? Mas é vinho, não muda em nada. E o bacana é isso, não concorre com a garrafa. Então é um vinho que vai agregar para aquela ocasião em que você agora pode beber um bom vinho dada para a cidade da Vivan. Cara, vamos falar de produto agora que o Felipe levantou essa bola. Para fazer um produto, principalmente vinho, em lata... Como é que é a tua produção disso, cara? Porque você tira o vinho de uma dinâmica, né, de vinícola mais, como eu posso dizer, mais tradicional para alguma coisa que eu não consigo imaginar, por exemplo, um dono de uma vinícola aqui no Brasil falar, nossa, vou enlatar meu vinho, com certeza. Manda pra gente que eu faço. Como é que é isso? E como é que é essa dinâmica de você garantir esse produto de qualidade?
Muito bacana isso, cara. E quando a gente fez o sourcing das vinícolas, a gente tomou muito não. Muita gente falou, cara, que vinho lata aqui, cara, sai daqui. Mas a gente fez uma parceria muito sólida com a nossa atual vinícola, e que é a nossa vinícola desde sempre, que é a Quinta Dom Bonifácio. A Dom Bonifácio é uma vinícola de Caxias do Sul, extremamente premiada, está entre as principais vinícolas boutiques do Brasil. E a gente, desde o início, a gente já vislumbrava o crescimento do negócio. A gente pensou, para ter como fornecedor uma vinícola, a gente precisa, obviamente, de qualidade, em primeiro lugar, custo-benefício, em segundo, então tem que ter um produto que caiba no nosso bolso a longo prazo, e capacidade de produção. A gente cresceu muito rápido e o mercado vinícola no Brasil é um mercado muito familiar, né? São pequenas famílias, pequenas vinícolas que produzem. A Dom Bonifácio é uma grande vinícola de Caxias do Sul, uma das maiores vinícolas ali em espaço. E isso que nos dá poder para crescer, porque eles têm capacidade para aguentar esse nosso tranco. Estou falando da Vivan, uma empresa que vendeu 150 mil latas em 2019, foi o primeiro ano do negócio, e faturou mais de R$1 milhão. O nosso plano aí é mega agressivo para esse ano. A gente já vendeu no total cerca de 500 mil de latas. Então, assim, o crescimento foi muito alavancado e a Dom Bonifácio está acompanhando esse crescimento, sempre fornecendo um vinho de qualidade, com bom custo-benefício e com capacidade de produção para nos atender. Sobre a produção em si, é muito fácil, não muda em absolutamente nada. Da mesma forma que a vinícola invasa o produto numa garrafa, a diferença é que ele vai invasar numa lata. Então, a gente tem um fornecedor parceiro, que é uma envasadora móvel. Ela leva o maquinário para a vinícola, que é o nosso armazém. De lá, sai do tanque direto para a latinha, e a lata é fechada na hora. Então, em termos de processo de invase do produto, é igual ao da garrafa, o que muda é porque é numa lata. Já viu isso aí, Felipe? Cara, assim, eu vou até falar duas coisas para ele, assim, comentário sobre produção de vinho, né? Na época que eu participei no processo de envasamento, de invase, a primeira vez que eu vi isso lá em Mendoza, é exatamente desse jeito. A gente tinha uma vinícola boutique, a gente produzia o vinho, armazenava às vezes em barrica, e na hora de engarrafar a gente tinha um parceiro que levava a engarrafadora, né? Que basicamente é uma esteira que faz toda a limpeza da garrafa e tal. A minha pergunta para você agora é até um pouco mais cômica, mas o que você sugere? Que eu beba na latinha ou que eu beba na taça? Né? Porque, por exemplo, o vinho ele é muito aromático, ele é muito brilhoso, então tem características que eu só percebo, obviamente, na taça, porque ela é transparente. Na lata, eu vou ter essa dificuldade de ver. Porém, o sabor não muda em nada. O que você sugere aí? E apesar do vinho ser uma bebida extremamente olfativa, a gente sempre recomenda na lata. Só que a gente quer descomplicar. Se fosse para ser complicado, seria vinho em garrafa. A gente faz vinho em lata. Então, beleza, fica 100% a tua escolha, da forma que você quiser. O vinho em lata não tem burocracia, Felipe. As pessoas bebem na taça, bebem em copo de plástico, bebem na lata e bebem até em canudo biodegradável. Bastante gente que noitada em evento que a gente faz, tem a galera tomando no canudinho, vinho no canudinho. O enochato se mata quando ele vê isso, escuta mas assim, não tem burocracia nenhuma, é da forma que você quiser. A gente, obviamente, estimula o consumo na lata porque o produto é uma lata, né? Mas fica da forma como o consumidor bem entender. Então, para todo mundo, não tem essa. Eu vou botar o título desse podcast de Vivan, enochatos não escutem, porque eles vão se rasgar, né? Pô, cara, então, a gente agora, né, tá fazendo um clube de vinhos, e uma das maiores dificuldades que a gente tem é justamente tornar esse conhecimento de vinhos um pouco mais prático e um pouco mais próximo das pessoas, né? Porque tem muitos preconceitos que, na verdade, partem de coisas que falaram para você, mas que não são coisas comprovadas. Desde que não é comprovado que o vinho tem que ser guardado deitado, porque isso melhora a qualidade, né, ao longo do tempo. Porque, na verdade, o que faz é a rolha, o contato com a rolha. Mas as pessoas dão as explicações mais diferentes e, às vezes, contraditórias em relação à armazenagem, ao fato de servir o vinho e etc. Mas o que eu tenho a declarar do teu vinho aqui é que tem um aroma realmente impressionante. Você abre a latinha, esse aroma, pelo menos do Chardonnay aqui que eu abri agora, você já sente esse aroma bem, bem intenso. A outra dúvida que eu tenho para você é o seguinte: como é que vocês fazem esse controle de qualidade? Aí uma pergunta até de produção, não sei se é uma questão que você consiga me responder com tanta precisão, mas
em relação às safras, né? Porque isso vai variando de ano para ano, varia a qualidade da uva, varia algumas características. Como é que vocês escolhem, como é que vocês fazem essa coisa para você manter um padrão dessa bebida que, obviamente, né, de ano para ano, de safra para safra, vai ter alguma alteração? Ótima pergunta, Felipe. Eu consigo responder tranquilamente. Óbvio que o meu sócio André que vai escutar. O André, coitado, cara. Coitado não, sorte. Ele vai morar em Caxias do Sul. Vai morar, daqui a 10 dias morar lá, né? Eu moro em São Paulo porque eu sou comercial, né? Então, perfeito. Mas o André tá indo morar em Caxias do Sul, que ele vai viver agora intensamente essa produção. Mas eu consigo te responder. Como é que acontece? A gente trouxe desde o início um sommelier para criar o blend junto com a gente. O que significa criar o blend? Não é criar do zero o negócio. A gente tem uma vinícola parceira que faz vinho como ninguém. A gente não é vinícola, a Vivan não é vinícola. A Vivan nem tem pretensão em virar uma vinícola. O que a gente faz é vender vinho em lata, que é uma coisa muito específica. É uma coisa que nem vinícola sabe fazer. Mas a gente sabe porque a gente desenvolveu esse skill e fomos os primeiros no mercado a criar esse conceito. Então a gente trouxe um sommelier e a ideia dele era criar um blend em conjunto com a vinícola que se adaptasse à proposta da lata. Mas não é se adaptar no sentido de que a lata aceite ou não. É a proposta de consumo. O consumo do vinho em lata é um consumo informal. Como eu falei, vai ser na praia, na piscina, no churrasco ou na festa. Ou até mesmo em casa para o consumo individual. Vendo filme. Não pode... vendo filme, como o Dario faz com a mulher dele. É um vinho leve, tem que ser um vinho leve, tem que ser um vinho fácil de beber, tem que ser um vinho, com perdão da associação com a cerveja, tem que descer redondo. Então, eu não quero colocar um Brunello de Montalcino ou um Barolo na lata, porque não funciona, é outra ocasião. Eu quero trazer um bom vinho, um vinho que se adapte a essa proposta informal de consumo e que caiba para qualquer ocasião, seja vendo filme, seja indo para a praia, seja indo para balada. Então, esse sommelier, que é o Felipe Siqueira, e tem a patente de Cordon Bleu de Paris, como sommelier, ele nos ajudou nesse processo, junto da vinícola e dos enólogos da Dom Bonifácio, a qual vinho a gente vai colocar aqui dentro. Partindo desse princípio, criamos os blends. Então o tinto é um Cabernet Sauvignon com Merlot, o branco que você está bebendo é um Chardonnay, e o rosé que eu estou bebendo é um Syrah com Pinot Noir. Né? São uvas, inclusive, tradicionais, que as pessoas já escutam e conhecem, né? Já ouviram o nome, pelo menos. Isso aí, esse é o rosé. Seu rosé. Cara, tem uma cor bem legal, aquele casca de cebola francês, assim. Tipo, ele é lindo, essa pegada. Ele é lindo. Muita gente associa ele aos vinhos do sul da França, da Provence. Então, é muito bacana. Sobre o controle de qualidade, além de termos tido essa curadoria dos enólogos da vinícola e do nosso sommelier, a gente tem toda uma curadoria por trás na questão da embalagem da produção. Por exemplo, o nosso fornecedor de latas, que eu falei antes, é a maior fabricante de latas do mundo, a Ball. Ela que fabrica a lata da cerveja da Ambev, da Coca-Cola e da Red Bull. Eles fazem lata de vinho há mais de 10 anos, com os primeiros protótipos, e em 2012, quando acelerou esse mercado. Então, eles têm conhecimento, eles têm essa lata própria. Para o nosso vinho entrar nessa lata, não foi basicamente, bom, quero comprar aí 10 latinhas que eu vou produzir vinho em lata. Não foi. A gente teve que mandar esse nosso vinho lá para Denver, para o laboratório deles, no Colorado. Tivemos que fazer todos os testes de aderência e o nosso vinho deu 99,7, 99,9 de aderência, o que é o padrão máximo de aderência com a lata de vinho deles. Foi um resultado espetacular. A nossa vinícola tem o próprio laboratório deles, em que eles periodicamente fazem os testes do produto, e é isso que garante o que você falou, que o gosto não muda em nada. É isso que garante que o consumidor que vai beber Vivan vai ter a mesma experiência do paladar de um vinho de garrafa, que não muda em nada. Então tem todo esse estudo por trás, essa estratégia, essa inteligência, essa estrutura por trás para trazer um produto de qualidade, um produto bom para nossa latinha. Golaço, cara. Amigo, pergunta: visão de futuro para Vivan. Onde é que você enxerga tua empresa daqui a 5 anos? O nosso sonho grande é ser global, né? Daqui a 5 anos a gente com certeza já estará ainda mais preenchendo todo o Brasil, né? A gente hoje já se encontra nas principais redes regionais de varejo e estamos entrando nas grandes contas nacionais. E o que eu prevejo é uma internacionalização muito forte do negócio
e eu quero ver Vivan nas mãos de todo mundo, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa ou na China. Então, a gente quer fazer com que o vinho em lata Vivan seja mainstream. Então, assim como você vai em qualquer hamburgueria, restaurante, bar, você vê ali as cervejas, os refrigerantes, você também vai ver o vinho em lata, e a Vivan com certeza vai ser a responsável por esse movimento, essa revolução dentro da indústria vinícola, como eu falei, a mais tradicional e antiga do mundo, né? Só perde para água. Que isso? Eu só preciso fazer um comentário que o Felipe vai ficar bêbado daqui a pouco, né? Que ele tá bebendo tudo aí, rapaz. Que é isso? Ou a provinha de cada aqui, não é a primeira vez que eu bebo, mas eu estou sentindo características, assim, porque realmente eu acho que para quem bebe vinho quase todo dia, sem ser alcoólatra, é uma coisa muito legal, porque você percebe a experiência da fruta, você percebe a experiência do vinho, e o que eu estava disposto a fazer aqui era justamente provar, né, até para as pessoas entenderem que, cara, o vinho ele está em lata, é de fato um invase diferente, mas as características dos vinhos elas permanecem ali, tá? As características frutadas, as características aromáticas, a característica da questão da coloração, a própria lágrima do vinho. Então, tipo, você vai ter uma lágrima que está funcionando aqui como uma lágrima de um vinho em garrafa, a própria densidade alcoólica, que isso não vai diferir, né, de um invase para o outro. Então, tudo isso que são as coisas que as pessoas, né, por, às vezes até falta de conhecimento, atestam, mas vai mudar isso, vai mudar aquilo outro, e na verdade vai do teu próprio preconceito fazer essa avaliação. E detalhe, ele é consultor, viu? Ele é consultor, eu juro pra você. Ele trabalha com negócios. Sommelier formado. E isso é um selo de qualidade muito legal. Porque, como eu falo, a gente tenta desassociar ao máximo do tradicionalismo da garrafa, não quer atingir o bebedor de vinho tradicional. A gente é um vinho novo, um vinho para jovens, um vinho fácil para se beber para qualquer lugar. Mas quando a gente tem, não só o teu feedback, Felipe, mas a gente agora acabou de participar da Paris Wine Cup, que é uma das principais feiras de vinhos do mundo. E o nosso Chardonnay foi o único vinho nacional que ganhou medalha de prata. O que isso quer dizer? Dentre mais de 5 mil rótulos aí tradicionais, o nosso Chardonnay está entre os 100 melhores do mundo. Então, isso é uma coisa fantástica, que apesar da gente não ficar ali próximo do tradicionalismo do vinho, da garrafa, é um selo que comprova o nosso negócio. Se você entra numa Amazon, por exemplo, que é uma grande conta, um grande cliente nosso, e você vai na área de vinhos, o top 1 do vinho tinto, o top 1 do vinho branco e o top 1 do vinho rosé em vendas, os best sellers, são os 3 Vivans. Então, são coisas que de fato mostram que o vinho em lata não veio por acaso, é uma tendência global, e a Vivan, sendo a pioneira, trazendo um produto extremamente delicioso e da mais pura qualidade, veio para ficar, ou melhor, já ficou, né? E aí, Dari, aproveitando teu gancho, é o sonho grande, é sonhar grande mesmo, é ir para frente, desses 16 estados, preencher o Brasil inteiro e sonhar globalmente. É isso que a gente quer. Legal, então já sei que eu vou ter que te chamar ano que vem quando você já estiver nos Estados Unidos, Europa, já vou marcar aqui na agenda, rapaz. Prometo uma última pergunta para ele, que eu acho que é genial, eu acho que ele vai também poder falar, bem legal. Vocês mudaram a embalagem e tem uns traços aqui de empoderamento que eu achei bem interessante, cara. O que passou no marketing, né, nessa cabeça para vocês criarem essas latinhas aqui com esses elementos diferenciados, com a mulher na frente? Qual foi a pegada assim, que vocês escolheram? Cara, muito legal. Essa foi uma pergunta que foi um movimento muito bom da Vivan, essa mudança de embalagem. Primeiro, como eu falei, agora as latas são litografadas, né, que é a impressão direta, que é o patamar máximo, que só as empresas grandes têm isso, a gente conseguiu em pouquíssimo espaço de tempo, né, em menos de um ano. Mas a mudança de embalagem, ela veio por 2 motivos. O primeiro é esse, então é nos aproximar cada vez mais do nosso público, e o segundo a gente sabe que virão concorrentes, assim como já temos concorrentes no mercado. São tímidos ainda, óbvio que a gente tem total respeito e a gente vê com muito bons olhos a entrada desses concorrentes, porque hoje a Vivan desenvolve essa categoria sozinho. Então, quanto mais vinho em lata a gente tem no mercado, desde que seja de boa qualidade e faça um bom trabalho, é mais desenvolvimento para a categoria como um todo. É mais vinho na prateleira para as pessoas verem que isso aqui não é um modismo.
É um produto que veio para ficar. Então, a gente, a partir desse princípio de que a concorrência vem, a gente sabe que muita vinícola, que é um fenômeno que já acontece no Chile e na Argentina, então, grandes vinícolas como Santa Rita e Conte Toro já têm a extensão para o vinho em lata, elas vão criar a própria latinha deles. A gente quer, ao máximo, ter a nossa embalagem, o nosso posicionamento, o nosso conceito de branding mais associado ao vinho para jovem, porque a vinícola tradicional, o cara que é fazedor de vinhos, ele já tem o público cativo dele, e se ele sair muito desse meio, desse certame, ele pode ter uma certa repulsa desse cliente que é fiel dele, que já bebe o vinho dele. A gente não, como eu falei, não tem a pretensão de virar vinícola, porque a gente tem toda uma liberdade de criação para atacar esse mercado. Então, por isso que a Vivan é o vinho para jovem, é o vinho inovador, é o vinho diferente, é o vinho extremamente chamativo, colorido e visual. E é isso que faz o consumidor, na hora que chega no supermercado, bater o olho no nosso produto, ver como as nossas latas são lindas e ter a motivação para pegar uma latinha, comprar e beber. Então, é uma excelente pergunta, é uma coisa que a gente pensou estrategicamente junto dos nossos conselheiros para chegar nessa identidade visual que ficou muito bonita, e a aceitação do mercado foi tremenda. As pessoas são apaixonadas pela nossa lata, que está muito bonita mesmo. Pô, muito bom. Legal, cara. Meu amigo, última pergunta para a gente fechar aqui. Se você pudesse dar uma dica para o empreendedor que quer entrar nesse segmento de bebidas, de distribuição, qual seria a dica de ouro para esse cara que está escutando a gente? Olha, eu daria 2 dicas, Dario. A primeira é estudar com muito afinco esse mercado. Apesar da Vivan ter sido criada muitas pressas e muito rapidamente, foram noites sem dormir e finais de semana longe dos amigos e das respectivas namoradas para se dedicar a esse projeto. Porque todo mundo trabalhava, tinha o seu emprego estável lá, né, cômodo, e não tinha tempo para se dedicar. Então, muito estudo para entender aonde a gente estava se metendo. Então, não foi uma aventura, né? Foi muito bem. Procuramos especialistas, sommeliers, pontos de venda, varejo, para entender. Pô, o que você acha disso aqui? Futuros consumidores, que você beberia o vinho lá? Então, ir a campo e pesquisar para saber se faz sentido lançar um produto dentro desse mercado. E o segundo, cara, que esse eu diria que é 90% do negócio, que é execução. Hoje, nós fundadores, trabalhamos aqui atrás do computador, temos uma equipe fantástica que está no dia a dia na rua, tanto na área fiscal, contábil, logística, marketing e vendas, fazendo um trabalho excelente de execução do nosso negócio. A gente ainda trabalha muito. Eu estou indo na rua todo dia fazendo rota de venda, mas o principal é a execução. Quando a gente abriu a Vivan, quem carregava a caixa éramos nós. Quem ia para a rua bater de bar em bar era eu. E eu voltava para casa para imprimir a nota fiscal que o meu sócio emitia, colocar a caixa que estava estocada na minha casa. Então, inclusive, levei muito esporro da minha mãe, assim como os sócios levaram dos pais, porque era um estoque de Vivan em casa, para botar no carro e entregar. Então, a gente fazia a venda, o sócio emitia a nota fiscal, descia a caixa pro carro, aí movimentação, tomamos muito Dorflex, tanta caixa que a gente carregou. Então, transpiração, execução, sair da zona de conforto, porque esse negócio tem que ter 100% da dedicação do pessoal. É um negócio de pessoas, como todo negócio, é um negócio de pessoas, né? Mas execução, transpiração é o principal fator para que o negócio dentro do mercado de bebida dê certo. Porque se o produto for bom, cara, e você executar de forma correta, o negócio, a consequência virá, a consequência positiva virá, né? Tanto é que a gente está falando de uma empresa que tem 1 ano e 7 meses de criação da operação dela, distribuindo em todo o Brasil, nos principais supermercados, bares, restaurantes, conveniências aí, e e-commerces Brasil afora, né? Então, a dica pesquise muito bem o mercado e mãos à obra, cara. Tem que carregar caixa, trabalhar, ir pra rua, que vai ser muito cansativo no início. Tem que ter paciência e resiliência. Que bom que você falou isso, cara, porque muita gente acha que fazer um negócio, ou até mesmo as pessoas que já têm um negócio, acham que as coisas giram por si só, né? Você vê que você conquistou aí 16 estados, tá em grandes players, tá na number 1 na Amazon, e o pessoal acha que as coisas vêm
vem na sorte, né? Vem no vento. E na verdade você tem que carregar muita caixa, suar muito para poder conquistar esse patamar. Então, fechou com chave de ouro, meu amigo. Muito obrigado. Felipe, quer falar alguma coisa antes da gente se despedir? Cara, Léo, só quero agradecer a tua participação, tuas pontuações. E cada vez que a gente ouve um empreendedor aí falando no Papo do Céu, que também sou um ouvinte ativo, eu percebo quão importante é o suor, né? Nada se conquista sem suor, você deixou isso muito claro. Parabéns pelo teu negócio, sucesso. A gente espera se ver aí. Um brinde a vocês. Boa. Aí. Brinde a Vivan. Golaço. Valeu, Léo. Só tenho a agradecer. Obrigado mesmo. Desculpa, mas eu falo muito, mas se eu não falasse muito, eu não seria comercial e vendedor, né? Então... Pô, assim que é bom. Todos nós, no fundo, somos comerciais. Se a gente não for, a gente não cresce. Boa. Valeu, meu amigo. Galera, muito obrigado. Forte abraço. Abraço. Ei, você chegou até o final de mais um Papo de CEO e nem percebeu. Queria te agradecer demais. Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. E eu queria te fazer um pedido agora. Queria que você curtisse, compartilhasse e seguisse esse conteúdo, porque significa muito pra gente. É o simbolismo de que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena para você. E fica ligado, porque vai vir mais conteúdo relevante para a gente falar muito sobre empreendedorismo, negócios e o mercado brasileiro como um todo. Até a próxima!